homem que dispensa apresentações porque já é mais conhecido do que todo mundo aqui na internet, no mundo dos investimentos. Muito boa tarde, Ulisses, e muito bem-vindo aqui no Closing da BMC. Fala, Caio, tudo bom, irmão? Muito prazer estar aqui, é só o começo. Estou muito animado aí, eu estou achando que a Bolsa está entrando num patamar muito atrativo aqui no Brasil para a gente começar a fazer compras, tá? Eu estou aqui observando os juros futuros, apesar de muita desconfiança, é isso que os livros deles falam, é isso que a prática mostra para a gente. Quando o pessimismo está lá no topo, é onde as oportunidades começam a aparecer para quem está ligado nos investimentos. Pois é, Ulisses, o que você está achando? Quais são os setores mais interessantes nesse momento para o investidor que pensa no longo prazo? Porque a Bolsa, me fala se você tem outra opinião, a Bolsa ainda vai apresentar resultados bastante complicados nos próximos meses, né? Seja pela conjuntura internacional que pela brasileira, mas sabemos que no longo prazo a Bolsa continua sendo o melhor investimento, né? Agora, quais são os setores mais interessantes para os investidores pessoas físicas que querem aproveitar nesse momento de baixa da B3? Eu acho que está muito claro que o setor financeiro está muito descontado. A gente vê uma oportunidade muito clara em Bradesco. O Bradesco está aí nas suas avaliações relativas muito descontado, sendo negociado abaixo do seu patrimônio líquido. A gente vê também o setor de varejo, que está aí no olho do furacão, muitas empresas reportando resultados ruins. A gente tem a taxa de juros pressionando também essas empresas. A gente vê essas empresas também precisando colocar muito capital de giro, isso impacta o valuation delas, mas no momento que a gente vê a taxa de juros começar a baixar, acredito que ela vai se estabilizar ali num patamar de 11%, quando a gente domar a inflação, essas empresas elas vão responder rapidamente, tá? E a gente tem que ver também um maior intuito do consumidor de consumir, só que ele está sendo pressionado muito por dívida, né? A gente nunca viu aí um consumidor tão endividado. Eu tenho aí muito contato com o mundo de igreja, e aí eu fico acompanhando com os pastores. A receita da igreja está vindo em linha com o que era, e o pessoal também está falando que até as doações dos fiéis está caindo aí, ou seja, a gente precisa ver o consumidor tendo mais renda, sendo menos pressionado por juros, sendo menos pressionado por inflação. E eu acho que agora, a partir de maio, que a gente já venceu conta de PVA, a gente já venceu os nossos compromissos aí para quem tem filho, sabe que isso pesa no orçamento, a gente tem aí um respiro do consumidor. Vamos ver se os juros vai ajudar, se a inflação ela vai ser controlada e se o governo para de atrapalhar, né? Porque ele não precisa fazer nada de positivo, só parar de atrapalhar. Pois é, né? A melhor atuação do governo é quando ele não governa, simplesmente fica parado porque acaba não atrapalhando, né? É difícil com o governo que temos nesse momento, infelizmente. Bom, tem a Silvia aqui que está falando aqui nos comentários, PT, perda total, né? Então, de fato, bastante complicado até por nossos seguidores, a perspectiva para os próximos anos, né? Agora, Ulisses, o que você acha da Bolsa, dos dois setores, duas empresas, aliás, que mais representam o Ibovespa, ou seja, Vale e Petrobras, né? Além do setor financeiro, é o terceiro setor mais representativo na B3, né? Se a gente juntar, por exemplo, B3, Itaú, Santander, Bradesco, juntos eles são a terceira categoria mais importante na B3. Mas as primeiras duas são mineração e petróleo. Qual que é a sua visão sobre esses dois setores e as empresas, né? Seja estatais como Petrobras, aqui particulares como 3R, PetroRio, etc. Eu acredito que esses dois setores eles têm muito para andar no futuro pelo aumento dessas commodities. Mas quando a gente olha para investimentos, a gente vê que, de modo geral, no longo prazo, as empresas de commodities elas não são geradoras de valor, né? Então elas têm momentos, tendências de alta, tendências de baixa. E eu acredito que a gente está vivendo uma tendência de alta, pelo seguinte motivo. Essa política ESG, que perdurou aí nos últimos 10 anos no mundo, ela foi muito restritiva a novos projetos. Então, para você fazer uma refinaria, abrir um novo poço de petróleo, fazer uma nova mina de minério, você vai precisar movimentar muito a natureza em volta disso. E esses grupos defensores da natureza, esses grupos que tentam radicalizar em relação a ESG, eles tendem a travar novos projetos em relação a isso. Então, a oferta não vai crescer. A gente tendo uma demanda crescendo num ritmo moderado do outro lado,
com a queda dos juros no mundo inteiro, né? Isso eu acho que vai impulsionar ainda mais o preço dessas commodities. Muita gente está preocupada com China, que é a grande demandante aí de commodities do mundo, e eu acredito que o crescimento na China vai continuar se arrefecendo, mas não vai deixar de crescer. Então, eu sou muito favorável, principalmente às empresas de pequeno porte, né? Porque a gente tem o seguinte comportamento nesses ciclos de commodities. Quando as commodities estão caindo, a gente vai preferir fazer operações em empresas de maior porte, porque elas vão, se perderem dinheiro, perderem num ritmo menor do que as empresas que a gente chama de small caps. Então, já que a gente está num ciclo de alta dessas commodities, eu sugiro que os investidores eles foquem nas empresas de menor porte, porque elas vão ter uma alta mais intensa. Perfeito, perfeito. Agora, outro ponto também queria falar com você, e muita gente está perguntando aqui, sobre empresas do setor de varejo em geral, né? Que hoje também estão sofrendo bastante junto com a Gol. O que você está achando do varejo, especialmente depois dos casos Americanas, o caso, a Tokstok, né, que teve pedido de recuperação judicial, há outros casos de falência à vista, ou é simplesmente um momento complicado, desafiador, mas logo mais voltaremos a ver resultados positivos dessas empresas? Eu acredito que algumas empresas têm que falir mesmo, elas têm que morrer porque elas estão sendo ineficientes. Esses dias eu estava comentando nas minhas redes sociais sobre o caso da Tokstok, e aí, coincidentemente ou não, muitos comentários negativos em relação à empresa. Cliente falando, olha, essa empresa ela não fornecia um bom serviço, ela não fornecia bons preços. Isso é a seleção natural do próprio mercado, né? Então essas empresas elas têm que se reestruturar através de uma nova cultura, através de um novo modelo de negócios, através de uma nova estrutura de capital para que elas venham para o mercado de novo com mais robustez, trazendo valor para os acionistas e também para os clientes. É importante a gente deixar claro aqui que a gente não pode investir com nomes específicos. Eu, pelo menos, acredito que a gente tem que se expor de maneira diversificada às nossas ideias. Então, quando eu falo que eu acho que banco está atraente, quando eu falo que varejo está atraente, eu sugiro que as pessoas comprem pelo menos de 4 a 5 nomes dentro desse setor, né? Então, dando aqui como exemplo o setor financeiro, a gente pode falar do Itaú, a gente pode falar do Bradesco, a gente pode falar do Santander e a gente pode falar do seu Banco do Brasil, que mesmo estatal continua sendo uma empresa muito barata. No varejo, eu gosto de olhar mais para empresas como Carrefour, eu gosto de olhar para empresas como Graziotin, eu gosto de olhar para empresas como a própria Magazine Luiza, mas eu deixaria de fora empresas como Via Varejo e Marisa, que são empresas numa situação, numa saúde financeira muito mais delicada. Eu acredito que os investidores eles devem focar em empresas de varejo com um capital de giro bastante generoso e também com muita liquidez corrente, né, gente? Como é que calcula isso, para quem não sabe? Você pega o ativo circulante, que são os direitos até 12 meses da empresa, e você divide isso pelas obrigações em até 12 meses, que a gente chama de passivo circulante. Qual que é o senão dessa história? Quando o mercado estiver muito otimista, a gente vai ver essas empresas com maior liquidez tendo um desempenho menor. Só que quando o mercado ele cai, a gente vai ver essas empresas com mais liquidez sobrevivendo a esse ambiente e consolidando a sua participação de mercado. Eu acredito que tanto Magazine Luiza quanto Via Varejo e outras empresas como Fast Shop, elas tenham preenchido um pouco desse vácuo que as lojas americanas deixaram, mas eu não acredito que as lojas americanas vão deixar de existir. Elas podem mudar, ela pode mudar o seu porte, mas não vai deixar de existir, na minha opinião. Mas mesmo com uma dívida, só para terminar esse ponto, mesmo com uma dívida tão elevada como a das lojas americanas, porque, afinal das contas, além da fraude contábil, que já é conclamada, né, tem uma questão do valor, né, da dimensão dessa dívida. Não é uma coisa trivial, é uma dívida que levou o CEO indicado a sair depois de 9 dias. Então, além das questões penais, né, criminais, tem um problema de sustentabilidade da empresa e de capacidade da empresa de refinanciar essa dívida, além de pagar, claro, juros tão elevados. Então, só terminando, você acha que de fato lojas americanas têm a capacidade de continuar existindo ou tem que torcer para que alguém vá lá e compre a sua parte do prejuízo, senão pode quebrar de vez? Eu acredito que a marca Lojas Americanas pode continuar existindo.
Mas se os acionistas da base antiga vão ter lucro, isso já é uma segunda história. A gente pode ver no próprio Credit Suisse aí, teve um lucro, o maior lucro da sua história, porque houve uma troca de quem tinha dívidas do Credit Suisse, que é o banco suíço lá, que foi resgatado pelo UBS, essas dívidas se transformaram em ações. Então, a estrutura financeira das empresas pode mudar e aqueles acionistas que participaram desse problema que foi essa crise aí de confiança, essa fraude talvez, com certeza, ou talvez, né? Eles podem perder, mas a empresa ela pode pegar essas dívidas dos bancos e trocar por ações e reequacionar essa estrutura de capital e a empresa continuar viva aí. Como aconteceu com as empresas aéreas, como aconteceu com as empresas de turismo lá nos Estados Unidos durante a crise de 2020. Então, o investidor ele precisa ter muito claro isso. A empresa continuar é uma coisa, aquela estrutura de capital continuar é uma outra coisa. Então, muita gente comprou, e eu vi aí muita gente do meu círculo social falando, vou comprar uma loja americana que não tem como perder uma empresa dessa, não vai deixar de existir. Tá, a empresa pode não deixar de existir, mas a estrutura de capital ela vai ter que ser ajustada. Então, é isso que a gente está esperando o mercado trazer mais informações sobre. Perfeito. Então vamos ver se de fato os devedores, né, os credores, aliás, vão se transformar em acionistas também na Americana, se eles vão aceitar essa conversão, né, de dívida para ações. Último ponto, Uli, aliás, vamos antes ver como é que está o mercado. Acabou de fechar o Ibovespa, depois voltamos com o nosso tio Uli aqui para comentar sobre as ações desta quarta-feira, porque a pior ação do dia em dia de que Ibovespa caiu, a pior ação do dia se confirmou a ação da Gol, que perdeu 6,24%, como vocês estão vendo aqui no nosso profit da Neológica. Essa Gol, pior ação do dia, 6,24%. Grupo Pão de Açúcar, 5,33%, recuperou um pouquinho as perdas após ter entrado em leilão por volta do meio-dia. Magalu também perdeu forte hoje, menos 4,88%. Então, um dia complicado para as ações, né, do varejo e da Gol após a divulgação de resultados. Tio Uli, daqui a pouco eu vou te perguntar também sobre a Gol. Melhor ação do dia, MRV subiu 6,89%, provavelmente por causa das declarações do governo federal, né, do governo Lula, que disse que vai voltar a dar empréstimos com bancos públicos para fomentar o crescimento. Então muita gente deve ter acreditado que esses empréstimos irão para financiar bens duráveis como casas, e a MRV é uma das maiores produtoras de casas populares do Brasil. Companhia Siderúrgica Nacional Mineração subiu 3,51% e Grupo Soma 2,65%, e um dia em que o Ibovespa fechou em queda de 0,81%, 102.379 pontos. O dólar fechou em queda 0,10%, R$ 5,06. Ulisses, primeiramente, Gol, resultado veio melhor do que o esperado, voltou a dar resultado positivo, mas a ação foi a pior do dia. A ação da Gol que só perde, né? Já faz vários anos que está em queda livre. A ação da Gol perdeu no último ano 58,82% e nos últimos 5 anos chegou a perder 74,75%. O que você acha da Gol e das companhias aéreas como um todo? Essas empresas, quando a gente olha o ambiente competitivo delas, e se a gente usar o modelo de Porter para analisar essas características competitivas, é um exemplo do que não investir, né? E eu acredito que por que a gente ainda continua vendo iniciativas de pessoas querendo investir nesse setor? Exatamente porque você pode alavancar muito o teu capital usando aí endividamento. Então, os investidores que decidem comprar aí, empresas de companhia aérea, de turismo como um todo, eu acho que eles devem buscar surfar as tendências no mercado, tá? Existe uma metodologia que muita gente fala que é o buy and hold, eu acho que é a mais conhecida aqui do público em geral. Só que essa não é a única maneira da gente fazer dinheiro no mercado de ações. A gente pode surfar as tendências. Então, a gente pode ganhar na queda, a gente pode ganhar na alta, e as empresas aéreas, elas são as melhores nesse sentido. Por quê? Porque a intensidade dos movimentos são muito fortes, e aí você pode surfar as tendências de alta,
quanto de baixa. No caso aí da Gol e da Azul, eu acredito aí que a maior probabilidade das pessoas ganharem é investindo na tendência de queda, tá? Só que isso aí você precisa ter uma habilidade, você precisa ter conhecimento para não virar um cassino. Perfeito, perfeito. Agora, Ulisses, breaking news que acabou de sair agora, a Meta acabou de divulgar os seus resultados. Deixa eu ver aqui, vou ler junto com você, vamos ver se a gente consegue fazer um comentário ao vivo sobre os números da Meta. Lembrando que a Meta é a controladora do Facebook, né, e do Instagram. Deixa eu ver aqui como é que está a Meta, os números dela. Vamos lá. A receita da Meta foi de 28,65 bilhões de dólares, superior à expectativa do mercado, que era de 27,65. Número de usuários por dia, 2,01 bilhão. Deixa eu ver aqui se temos os números dos ganhos. Não, ainda não saíram os números dos lucros da Meta, mas a Meta está subindo 9,31% nesse momento no aftermarket lá em Wall Street. Deixa eu ver se a gente consegue ter agora os números dos lucros. Não, ainda não estou vendo aqui, mas o que temos é que a Meta demitiu 21 mil pessoas, né, no último período. Uli, agora que daqui a pouco vão sair também os números do lucro da Meta, né, e também o número de usuários, etc. Comentário assim, quente no momento. O que você está achando da Meta como empresa, né, esses cortes que o Zuckerberg decidiu, esse investimento pesado de 20 bi no metaverso, que no final não deu muito resultado. Qual que é a sua visão sobre o papel da Meta? Eu acredito que é uma das maiores oportunidades que a gente está vendo no mercado aí. Eu estou aqui com os dados da Meta dos últimos 12 meses abertos, findos aí em 2022. A empresa ela investiu 35 bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento. E isso é um benefício tributário que a contabilidade ela fornece a esse tipo de empresa. Por quê? Esses 35 bilhões aqui seria equivalente à MRV aí que a gente falou anteriormente, fazer 35 bilhões em prédios. Só que aqui, no caso da contabilidade da Meta, isso é caracterizado como uma despesa. Então, ela consegue diminuir o lucro dela e consegue ter um incentivo fiscal no seu investimento em programadores. Eu sou usuário da Meta, tanto como usuário ali do Instagram, do Facebook, mas também sou cliente de quem impulsiona anúncios. E eu nunca vi o mercado tão concorrido. Isso aí continua dando muito dinheiro para quem continua anunciando com a Meta. E uma empresa que está em dificuldade, eu acho que ela não estaria investindo 35 bilhões de dólares em qualquer coisa, tá? Então, isso aí é um momento de oportunidade, na minha visão. Muita gente aí vai comprar o selo azul. Eu acredito que essa proliferação que a gente viu de perfis fakes, provavelmente você, Carlos, deve ter. Aí eu tenho alguns. E isso é exatamente o problema que você precisa para vender a bolinha azul numa recorrência aí mensal que o Facebook faz. Então eu vejo o negócio como algo muito saudável, muita gente usando ainda Facebook, Instagram, fazendo muito anúncio. Tem muita gente que nem sabe que dá para fazer anúncio, ganhar dinheiro com anúncio na Meta Plataformas, e eu acredito que isso aí é uma oportunidade muito grande que as pessoas não estão vendo com uma real clareza, né? Pois é, né? Agora, só para continuar aqui com os resultados que estão saindo aos poucos, o número de usuários ativos por dia, 2,04 bilhões contra 2,01 esperados. Então, o número de usuários por diários ativos superou as expectativas do mercado. Os usuários mensais ativos continuam em 2,99 bilhões, em linha, né, com as expectativas do mercado. Agora, as vendas da Meta foram de 32 bilhões. Aliás, as previsões para o próximo trimestre são de 32 bilhões de reais.
de dólares, aliás, de vendas, né? Os analistas estavam esperando para o próximo trimestre 29,5 bilhões. Então a meta está mais otimista, né, do que o mercado para o próximo trimestre, após os dados, né, desse trimestre, né? Esse ano vai ser o ano da eficiência para a meta, segundo as palavras do Zuckerberg. O que você acha que vai continuar acontecendo por lá, Ulisses? Mais demissões? Teremos menos investimentos em pesquisa e desenvolvimento? Afinal, cá entre nós, metaverso não deu certo, ou estou enganado? Na minha opinião, ele deu certo, tá? Mas eu acho que o mercado ele é muito curto-prazista. Eu não sei se você lembra, mas na minha casa a gente teve a oportunidade de ser uma das 20 primeiras famílias no Brasil a ter um celular. E quando a gente vê o celular de 1990 e o que aconteceu com ele 33 anos depois, a gente vê que não é o mesmo produto, né? É a mesma função, mas não é o mesmo aparelho, não é o mesmo igual. Então, eu acredito que o que a gente tem de percepção sobre metaverso, é muito diferente do que a maioria das pessoas acredita que vai ser o metaverso. Então, a gente tem autores como Tom Peters falando sobre a explosão de uma parte da demografia do mundo, que é o seguinte: pessoas de 80 anos que antigamente não tinham uma qualidade de vida tão alta, a partir dos avanços tecnológicos, do metaverso, elas vão poder viver de uma maneira diferente. Meu pai, ele tem 82 anos. E quem aqui tem algum parente da família de uma certa idade assim, percebe que essas pessoas têm dificuldade de se locomover, têm dificuldade de enxergar, têm dificuldade de ouvir. Ou seja, o metaverso ele pode ser uma maneira dessas pessoas voltarem a conviver com o mundo de uma maneira diferente. E a gente pode ver exatamente esse grupo de pessoas liderando aí a adoção de várias ferramentas que o metaverso pode trazer para a gente. Então, se a gente ficar limitado a entender que o metaverso é só joguinho ou coisa para gente de 30, 40 anos se relacionar, eu acredito que a gente não está vendo a grande janela de oportunidade que ele pode trazer, principalmente para essas pessoas idosas que vão ter muito mais qualidade de vida a partir do metaverso. Eu sei que eu fui longe aí nesse meu pensamento, mas é exatamente aquilo que o mercado não está precificando, né? Vamos ver então o que vai acontecer. Deixa eu ver se temos aqui perguntas do nosso público para o nosso tio Ruli e se tem mais novidades vindo lá de Nova York, porque estamos em temporada de balanço lá nos Estados Unidos e temos também muitas empresas, muitas Big Techs, né, que estão divulgando nesse momento, né, seus resultados. Aliás, não sei se você cobre também a Microsoft, Ulisses, porque você viu que a Microsoft teve a sua aquisição da Activision Blizzard, né, bloqueada, negada lá no Reino Unido, 70 bi de dólares que não vão mais ser utilizados para essa aquisição. O que você achou desta decisão do governo, né, da autoridade antitrust britânica, né, do CAD do Reino Unido? Eu acredito que esse tipo de decisão seja muito mais uma política continental de Europa versus Estados Unidos e versus China. A gente está vivendo um momento aí onde está havendo uma polarização tecnológica de Estados Unidos versus China e a Europa está meio que perdida nesse mundo. As principais empresas de tecnologia europeias, elas não têm uma posição de destaque. Então essa é uma das maneiras aí que a Europa está lidando com essas inovações. E essa aquisição da Microsoft em relação à Activision Blizzard, ela tem muito a ver com o metaverso. Uma vez que eu já tive a oportunidade de ir lá conversar com a diretoria da Activision Blizzard pessoalmente, e as empresas de games, elas são a ponta de lança, realmente a vanguarda em termos de definição gráfica e de visual para as pessoas. E essas tecnologias integradas ao metaverso podem fazer com que empresas como a Microsoft venham muito à frente dos seus concorrentes, né? A gente aqui não falou, mas essa história de inteligência artificial que a gente está vendo meio que explodir no mundo devido a ChatGPT, o próprio Bill Gates já se pronunciou publicamente falando que esse vai ser um jogo de plataforma, ou seja, que vai ser muito difícil a gente ver uma empresa saindo de um dormitório ou de uma garagem na Califórnia e dominando o mundo da inteligência artificial.
Por quê? Porque a gente precisa de times de desenvolvedores e de matemáticos para desenvolver essa tecnologia de uma empresa. Então, empresas como Microsoft, Google, Amazon, são as empresas, a Apple também e a Meta, vão ser as empresas dominantes nisso. Por exemplo, a Meta usa inteligência artificial há anos para selecionar os melhores públicos para os anúncios. A Amazon usa inteligência artificial há anos para fazer a melhor sugestão de escolha de compra para os seus clientes. Então, a gente tem essas empresas de ponta de tecnologia já tratando disso há muito tempo, só que era numa dinâmica de negócio para negócio. Agora que a inteligência artificial está chegando na ponta final do consumidor e a gente vai ver ainda mais dominância por parte dessas empresas em relação ao mundo dos negócios. Vamos ver então o que vai acontecer, falando de mundo dos negócios e falando também lá dos Estados Unidos. Eu só queria ver se tem mais alguma pergunta. Aqui tem o Helder perguntando para você, Ulisses, o que você achou do número do McDonald's e se o setor está se recuperando bem lá nos Estados Unidos? E aproveito também de te perguntar outra pergunta sobre o setor financeiro nos Estados Unidos. A gente começou o nosso papo falando do setor financeiro. Hoje o First National Bank está caindo forte por lá, porque tivemos mais de 100 bilhões de dólares que foram sacados do First National Bank, perdeu 70% em 48 horas o papel. O que você está achando do setor financeiro nos Estados Unidos e se há um risco bancário à vista por lá? Diferentemente do Brasil, o setor financeiro americano, ele não é um oligopólio, ou seja, não são poucos bancos que atendem grande parte da população, como acontece no Brasil. Então, lá nos Estados Unidos, a gente tem um desenho muito claro de bancos nacionais e internacionais. A gente pode aí falar de JP Morgan, Citigroup, entre outros bancos, né? E existe uma outra categoria que são os bancos regionais. Esse banco aí, que está sofrendo uma crise de confiança, ele faz parte desse grupo de bancos regionais. Então, eu acredito que vai haver uma consolidação de bancos regionais buscando se alinhar com bancos de abrangência nacional, tá? E, mais uma vez, isso vai refletir um pouco do que eu falei ali das commodities anteriormente. Nesse momento que a gente está vendo um momento de desconfiança sobre esse setor, é melhor a gente diversificar a nossa carteira entre empresas de grande porte. É claro, se você escolher empresas de pequeno porte e os bancos regionais dos Estados Unidos, eles vão ser em maior número nesse segmento, a gente vai ver, claro, um aumento das suas cotações muito mais agressivo, porque isso vai estar refletindo um maior risco, tá? E com relação à outra pergunta que você fez, foi o quê mesmo, Carlos? Desculpa. Sobre McDonald's, tem aqui o nosso seguidor que está perguntando sobre o número de McDonald's, Luiz Antônio. O que você está achando? Isso aí também está acontecendo. Isso aí também está acontecendo com o Starbucks, tá? A gente viu uma abertura da economia chinesa bem depois da economia europeia e da economia norte-americana. Então, essas empresas que têm muito espaço para crescer em economias asiáticas, elas vão começar a mostrar melhores resultados, como o Starbucks também vem mostrando, tá? Perfeito, perfeito. Então vamos ver o que vai acontecer com as empresas lá nos Estados Unidos e muito obrigado ao nosso queridíssimo tio Uli, analista, mas também um dos ícones da FinTwit, né, e do mercado financeiro, do mundo dos influenciadores digitais, do mercado financeiro. Sempre um prazer conversar contigo, Uli, e volte sempre aqui no Closing da BMC. Tamo junto, Carlos. Parabéns aí a todo mundo. Bons investimentos. Galera, sempre que tiver em dúvida, escolhe o caminho mais conservador. Isso aí vai te salvar de muito problema, na verdade. Tamo junto.